sejam bem-vindos a mais um programa aqui do Ateliê Arte Coisas. Tem coisa melhor do que chá quente, frio e artesanato? Meu convite hoje é para uma aula muito gostosa desse organizador, que é uma peça super utilitária. Porta-recados, chaves, uma técnica simples que com pouquíssimos materiais você consegue desenvolver. É claro, todos os produtos vocês encontram aqui no Ateliê Arte Coisas. Boa aula! Oi! Então vamos começar a preparar nossa peça com o gel envelhecedor. Poucos produtos hoje, uma técnica super fácil. Vamos precisar também da tinta chalk branca e de uma vela comum. Tenho certeza que vocês vão achar super fácil essa dica. Então eu vou pegar minha peça no MDF e vou começar a fazer a aplicação com um pincel mesmo aqui. Já coloquei aqui no pratinho. Então, ó. Vou usando o pincel de cerdas durinha. E vou preenchendo toda essa extensão aqui interna. Um movimento de descida e subida. Primeiro na parte de trás, né? E agora na parte da frente aqui. O uso do pincel Gicano compridinho, de cabo comprido, vai facilitar bastante essa aplicação nesse momento. E aí, feita a parte externa, a gente vai aqui para essa parte interna, a gente vai para a parte externa. E aí não tem segredo, né? Só uma questão de preenchimento. Uma camada bem caprichada. Esse gel que eu estou utilizando é na cor tabaco, mas a gente tem na cor cerejeira, no chocolate, no âmbar. Tem inclusive ele com cores diferentes, né? Eu optei por essa cor mais neutra, mas você pode escolher uma que tenha a ver com o seu gosto também. Então, capricha na camada, porque normalmente é só uma camada que a gente vai deixar. Aqui é a mesma coisa, ó. Principalmente nas bordas.
deixando bem uniforme. Pode também fazer o uso do rolinho de espuma. E aí, quando ele estiver assim, ó, já todo preenchido, a gente vai lixar. Então, eu vou pegar o meu aqui, que já tá mais adiantado que esse, que já tá todo pintadinho, para eu mostrar para vocês como que a gente vai fazer a parte de acabamento lixando essa peça toda. Então, aqui eu já tenho a minha peça que eu já apliquei, né, todas essas camadinhas de betume, né, toda a camada. E aí eu vou mostrar para vocês como a gente vai lixar. Então, eu vou usar aqui uma lixa de espuminha. Aqui. Lembrando que todos esses materiais vocês encontram aqui na nossa loja física, que fica na Avenida Tinga, 252, em Santo André, ou pelo nosso site, que é o www.atelierdecoisas.com.br. Aproveita esse momento aí para printar a tela. E lá vocês vão encontrar não só a lixa, como o betume, como as peças, embelezadores e todos os produtos que nós estamos utilizando aqui nos nossos passo a passo do nosso programa. Então, ó, vai lixar para tirar toda a aspereza da peça. Principalmente essa bordinha. É claro que aqui eu tô só passando nos detalhes, porque já tinha dado uma boa lixada nessa peça também. Então, só tô dando os acabamentos, tá tudo bem lisinho já. E aí, a gente já vai para a técnica que eu quero compartilhar na aula de hoje com vocês. Então, vamos passar o pano aqui só para tirar o pó. E aí, a gente vai para nossa técnica. Então, aqui, o que eu vou precisar? De uma régua, tá? Essa régua aqui, ela tem em torno de 2,5 cm, tá? Por quê? Porque eu gosto de utilizar larguras de régua para a gente fazer medidas aqui do nosso projeto. Então, eu vou simplesmente apoiar ela aqui na base. E, ó, vou riscar com um lápis. Certo? Bom, vou riscar aqui com lápis. E vou fazer isso aqui nesse outro também. Então, ó, vou apoiar aqui no limite do meu chanfrado, a largura da régua. Então, procure aí uma reguinha que você tenha mais ou menos essa medida. Ou pode medir, né, gente? 2,5 cm de largura. E aí, eu vou aplicar, para proteger essa base, uma fita crepe. Certo? Então, vou vir aqui. Vou pegar minha fita crepe. E vou colar aqui bem paralelo essa linha que eu risquei, ó. Então, com poucos materiais, a gente consegue fazer um efeito bem legal nessa peça de MDF. Vocês vão conferir aí.
Vou fazer isso também na parte superior. E agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar mais uma faixa da fita crepe. Deixa eu alinhar aqui certinho. Que é importante, né? Manter a linha do risco que eu fiz. Eu vou pegar mais uma largura da fita crepe. Ó, vou colocar aqui. Bem paralelo a essa que eu fiz, certo? E depois eu vou pegar mais uma. Então, eu vou criar a terceira camada com a fita crepe. Feito isso, ó, vou tirar essa do meio. E vou usar ela lá em cima. Porque eu estou utilizando também a largura da fita crepe como uma régua. Vou dar uma conferida aqui para ver se ficou certinho, né? Ó, aqui eu posso dar mais uma puxadinha. Então, antes de passar totalmente a vela, eu dou uma confirmada. Ficou certinho. Que às vezes, o próprio posicionamento da fita crepe faz a diferença de milímetros. Ó, venho com mais um pedacinho aqui e retiro o meu ali superior. Certo? Beleza, feito isso. Eu venho aqui, ó, e vou ver se tá certinho a minha colagem. Beleza, é isso. Aí, o que que eu vou fazer? Fita crepe comum, tá? Fita crepe comum. Aí, eu vou pegar a minha vela. Ó. Vela, aquela que a gente usa pra quando acaba a força mesmo. E eu vou aplicar aqui. Esfregando, ó. Nessa parte aqui, eu vou aplicar até nessa bordinha aqui, ó. E nesse meio aqui, eu também vou aplicar. Ó, deitado, tá? Sem ponta. Só vou aplicar ele deitado aqui nessa parte superior, ó. Bem caprichado. Deu pra acompanhar aí? Aqui a gente vem e aplica os cantinhos, ó, nessa bordinha. Para garantir aqui que vai pegar em tudo. E aqui a mesma coisa. Tá? Nessa faixa daqui, eu não vou aplicar, tá? Nem nessa, nem nessa. Só realmente na faixa do meio. E na parte superior aqui. Olha a contraluz que a gente vai conseguir ver aonde a parafina aderiu, porque é importante para o nosso acabamento final. Ó, bem passadinho. Feito isso, eu vou pegar então, eu escolhi a minha tinta chalk cor branca, porque eu, né, gosto, acho uma cor neutra.
E acho que ela fica atemporal e combina em vários ambientes. Então eu vou vir e vou aplicar com o meu pincel, também de cerdas, aqui onde eu já passei a vela, tá? Também normalmente uma camada. Então, capricha na camada, porque normalmente é uma só. Fica bem uniforme. Pode ser que em algum momento a tinta reaja na parafina e aí você tenha que repassar. Não tem importância, tá? Pode repassar nessa mesma camada que ela vai acabar aderindo. Então, pode até aplicar com o pincel em diversas direções, mas depois acaba, né, deixando ele homogêneo em uma linha só. Que eu vou acabar deixando, inclusive, na horizontal, que é como depois eu vou lixar, que é como eu passei a vela. Então, vai virando a peça para ficar, né, mais fácil de vocês preencherem. Então, enquanto eu vou fazendo essa outra parte, eu vou chamar os comerciais para vocês conhecerem todas as cores de tinta chalk que vocês encontram, que é um mundo de possibilidades. Está pensando em redecorar e dar uma nova vida aos seus objetos de decoração? A Chalk Paint é a escolha perfeita para quem busca resultados incríveis com facilidade. E o melhor, dispense o uso de primer. Explore novas técnicas de pintura e dê um toque único ao seu espaço, seja para renovar um móvel antigo ou adicionar um toque de cor a seus objetos de decoração. A Chalk Paint é a sua melhor aliada para criar peças cheias de personalidade e estilo. E aí, gostaram? Lindas cores, né? Bom, agora a gente vai secar toda essa parte pra gente entrar com a lixa. Sempre que a gente for secar, tiver a vela, a gente vai secar com vento frio ou com o secador ou soprador de longe para não derreter a vela. Então eu vou dar um jato aqui de secador pra gente fazer a nossa técnica. E agora sim, tá sequinha. Eu vou novamente pegar a minha lixa e aí eu vou passar aqui onde eu passei o branco. Então, ó, ele vai fazer um acabamento mais rústico. Vamos tentar aproximar aqui um pouco mais a câmera. No mesmo sentido onde eu passei a vela, eu passo a lixa. E aí, para fazer, ó, o detalhe, eu venho e tiro a arta crepe. Olha que lindo que fica. Então, com pouquíssimos materiais, a gente consegue criar efeitos bacanas no MDF, né? Então, vamos lixar lá a parte de cima. Mesma coisa. Eu vou passando a lixa.
E olha que lindo. Aqui nessa parte inferior, se por algum motivo a gente sujou, dá pra gente passar um pano, né, úmido e retirar o excesso da tinta. Então, como ali em cima eu fiz isso, eu vou umedecer um paninho e vou esfregar aqui um pouquinho para retirar esse excesso da tinta. Na parte superior, não, tá? Então, isso tudo antes da gente finalizar com o verniz, tá? Com um pano úmido, aonde se por algum motivo eu borrei ou sujei, eu consigo tirar esse excesso. Vou aproximar aqui. E aí sim a gente vai, então, finalizar essa parte aqui com o verniz, para eu aplicar os meus detalhes decorativos, tá? Então, verniz acrílico brilhante é o produto que a gente vai usar aqui. A gente vende ele no frasco de 100 ml, 250 ou 500 ml, como esse daqui, que é o caso da garrafinha, que eu uso muito, então eu sempre tenho aqui na minha mesa. Mas para quem prefere o fosco, também temos a opção do fosco, então fica de gosto, né? Ambos fazem o mesmo efeito. Então eu vou aplicar na minha peça para proteger, para dar o acabamento. O ideal é de 2 a 3 camadas. Então, eu vou aplicar uma aqui com vocês e depois eu volto com a peça pronta, só pra gente finalizar. Trabalha bem o verniz na peça, no sentido de não deixar excesso, né, de não carregar na mesma camada de verniz. O ideal realmente é de 2 a 3 com intervalo de secagem, tá? Pra gente não estragar aqui a nossa peça. Aqui eu acabei achando um restinho de casquinha da lixa. Então, vamos tirar bem o pozinho para não envernizar esse pó junto.
Então, vamos secar agora? Pronto, ó. Tudo invernizado. E aí, a gente vai finalizar colocando esses apliques aqui com cola branca. Também já passei verniz neles. E aí, a gente vai centralizar aqui. Um em cada parte para fazer um charme nessa peça, nesse projetinho aqui. Então, vamos lá. Vou colocar com cola branca. E aí, vou colocar também uns prendedores aqui, uns porta-chaves, na verdade. Coca-Cola. Se for necessário, ó, pode até tirar o excesso aqui na parte superior da mão, para não borrar na peça. E aí eu vou usar de guia o desenho do meu coração. Com a régua. Ó, tá bem certinho. E aí, vou colocar, então, 4 ganchinhos aqui com a parafusadeira. Então, sem segredo, vou apoiar minha régua aqui para saber o limite do meu gancho. Venho com uma pecinha pontiaguda aqui só para fazer um bercinho para meu parafuso. E aí, eu vou fazer uma marcação. Vou colocar um mais na pontinha. E vou medir aqui, mais ou menos 5 centímetros para fazer o outro. Para dar um bom espaço aqui. E vou colocar daqui pra cá.
E aí a gente finaliza então nosso projeto. Simples, fácil e elegante. Gostaram? Material separado. Semana que vem, meu convite é para uma caixa organizadora de documentos. Enquanto a gente espera a semana que vem, eu convido vocês a entrarem no nosso site e conhecerem todos os produtos disponíveis. www.atelierdecoisas.com.br. Super beijo e até a semana que vem!